E aí galera, mais um BetBox Tips, eu sou Juliano Maisano e vamos dar dicas de jogos dessa quarta-feira. Pois é, agora estão voltando aí os campeonatos e a gente tem um campeonato paulista aí, Santos e Bragantino. Olha só, vamos aqui para a tela, temos Santos e Bragantino, tem depois Palmeiras e Novo Horizontino também, mas vamos ver esse jogo do Santos e Bragantino, você vê nas próprias odds aí, ó. Sem muito favoritismo, 2,55 para o Santos, 3 para o Bragantino, 3,10 para o empate. Então você percebe que as próprias casas de apostas aí não dão favoritismo para ninguém. E a gente acredita que por ser um jogo único, vai ser um jogo amarrado, um jogo apertado. Então a nossa dica vai ser de poucos gols. E claro, torcer para não sair um gol no começo do jogo e mudar aí essa escrita, né? Então nós vamos aqui para gols, tá? Mais ou menos alternativas, abaixo de 3 gols, tá bom? As odds estão baixas por abaixo de 3 gols, tá na casa do 1,30, então pode ser uma boa aposta para você combinar com outra aí, né? Para não fazer ela sozinha. Mas lembrando, se você quiser arriscar um pouquinho mais, é uma aposta parecida, abaixo de 2 gols e meio, já paga 1,60, tá? Tá em algumas casas de aposta, você vai achar 1,65 aí, essa abaixo de 2,5. Qual que é a diferença? Vamos lá falar rapidinho para ensinar para vocês. No abaixo de 3 gols, a gente ganha se não tiver nenhum gol, se tiver um gol ou se tiverem 2 gols na partida. Pode ser no caso de 2 gols, 1-1 ou 2-0, tá? A gente ganha essa aposta. Se tiver exatamente 3 gols, a gente não ganha, mas também não perde. O site vai devolver o dinheiro. A gente só vai perder se saírem 4 gols, tá? E a diferença do 3 para o 2,5 é que no abaixo de 2,5, caso tenham 3 gols, a gente já perde, tá? Então a gente já perde e não tem essa defesa do empate. Então, essa é a dica, poucos gols. Vamos ficar de olho nessa semifinal do Paulista. E aí a gente vai dar um pulinho no futebol feminino, Champions League, hein? Champions League, Liga dos Campeões, futebol feminino. Estamos aqui, a gente já falou semana passada, hein? De Chelsea e Ajax, e depois também a gente vai falar de Lyon e Benfica. Vamos começar com Chelsea e Ajax. Lembrando, Chelsea muito superior, né? Foi 3-0 fora de casa o primeiro jogo. Então a nossa dica, você vê que as odds estão muito baixas, na casa do 1,20 aqui para a vitória do Chelsea. E quando acontece isso, e é um time que joga para frente já de início, a gente vai no half time, full time, ou seja, intervalo intervalo e jogo. Aqui nesse caso fica intervalo final do jogo, half time, full time ou HT/FT. No caso, Chelsea para ganhar o primeiro tempo, Chelsea para ganhar a partida, 1,66, tá? Você vai achar até na casa de 1,70 aí. É uma boa aposta, você viu que a gente acertou da outra vez, o Chelsea já sai ganhando o primeiro tempo. Essa é uma boa aposta, um pouco arriscada, mas vale a pena. Então, Chelsea feminino. Eu vou dar uma lida aí, mostrada na situação para vocês. Como eu falei, o Chelsea é um dos melhores times do mundo do futebol feminino e chega aí como grande favorito jogando em casa, né? Foi 3-0 a primeira partida e o Chelsea, além de ser um time muito superior, as jogadoras já estão acostumadas a decidir grandes títulos aí, bem favorito até para ser campeão aí dessa Champions feminina, tá? O Ajax é um time inferior e vai sofrer aí contra o Chelsea. Então, as odds estão muito baixas, por isso esse half-time/full time, tá bom? Se você quiser ir só na vitória do Chelsea, tá na casa do 1,25, 1,30. Aí você vai ter que combinar com alguma outra aposta para ficar mais interessante, tá bom? E aí a gente já vai voltar direto para outra partida, que é Lyon contra Benfica, aqui ó, tô voltando aqui, Lyon, Benfica, mesma situação, você vê que tá pagando 1,10 pro Lyon, né, foi 2-1 o primeiro jogo, foi mais apertado do que a gente imaginava, tá, Lyon também muito superior ao Benfica no futebol feminino, foi por muitas vezes aí o melhor time do mundo, o Lyon no futebol feminino, e aí o futebol inglês, né, começou a crescer e o Lyon não conseguiu mais esse destaque que tinha no passado. Então perdeu aí essa hegemonia nos últimos anos. De qualquer forma, ganhou a primeira partida por 2-1, agora vai jogar em casa. É a tendência de uma vitória aí, também pagando muito pouco. Então a gente vai conferir como que tá o half-time, full-time. Olha aqui, ó. Intervalo final do jogo, casa do 1,50. Você vai achar 1,55, 1,60, dependendo da casa de aposta. O Lyon não ataca tão forte de início quanto o Chelsea, que foi a outra dica, mas ainda assim
Como foi uma vitória apertada por apenas um gol, elas também não podem brincar aqui nesse último jogo, então a gente acredita que elas já vão partir para cima, vale a pena aqui esse intervalo final do jogo halftime / full time, tá bom? Lembrando, os últimos 2 jogos entre Lyon e Benfica, antes desse 2-1 que a gente falou semana passada, foram 5-0, né, para o Lyon. Então o Lyon ganhou de 5-0, depois ganhou de 5-0 de novo e o último 2-1. A gente acredita aí que vai ser uma vitória já no primeiro tempo e essa é a dica então da Champions Feminina. E aí a gente vai para o voleibol, né? Superliga Feminina, playoffs, começaram os playoffs e a gente pega o 8º Barueri contra o primeiro colocado, o Flamengo. Você vê que as odds estão bem baixinhas, 1.031 para a vitória do Flamengo. Lembrando, os últimos 2 jogos entre Barueri e Flamengo foram 3-0 para o Flamengo, tá? Um na Superliga e o outro na Copa do Brasil. Então o Flamengo muito favorito aqui, nem dá para apostar nessa vitória, né? Então o que a gente vai procurar, pessoal? Nós vamos procurar outras apostas. A primeira delas é o handicap de menos 1,5 para o Flamengo. Então vamos procurar aqui, handicap menos 1,5 para o Flamengo, também tá muito baixo, né? 1,17. Você vai achar aí por 1,20. Para fazer uma combinada. Essa aposta o Flamengo precisa ganhar de 3-0 ou 3-1, mas é muito provável que isso aconteça, né? Se você já vai no handicap de menos 2,5, aí o Flamengo precisa ganhar de 3-0, tá? Aí já é bem um pouco arriscado. O Flamengo anda ganhando, né, de 3-0 contra o Barueri, mas agora o Barueri chegou nos playoffs, né, no sufoco. A gente não recomenda essa aposta. Então, odds baixas aí para essa aposta, claro, é o primeiro que foi da tabela contra o 8º, né? E aí a gente tem outra dica para vocês aprenderem, que é uma dica parecida com o halftime, full time do futebol, que tem no voleibol, que é ganhar o primeiro set e a partida. Então a gente vai aqui, ó, 7 partida, time 2, que é o Flamengo visitante, V2, V2, ou seja, vitória do time 2 no primeiro set e vitória na partida. Vai pagar entre 1,25 a 1,30, dependendo do site que você encontrar, tá bom? Então essa é uma aposta para vocês aprenderem também. O time tem que ganhar o primeiro set e o jogo. Então se o Flamengo ganha, por exemplo, de 3-2, onde a gente perderia o handicap, aqui, desde que eles ganhem o primeiro set, a gente acertaria. Então é mais uma dica para vocês aprenderem também uma outra aposta. O outro jogo, então, a gente vai ver agora, Osasco contra Pinheiros. O Osasco terminou a primeira fase na 2ª colocação e o Pinheiros na 7ª. É interessante aqui que o Pinheiros estava na zona de rebaixamento nas últimas rodadas e deu essa arrancada, essas vitórias e conseguiu entrar nos playoffs na 7ª colocação. Então as jogadoras estão vindo muito animadas aí para esses playoffs, tá? O Osasco é um time de maior investimento, grandes jogadoras, é o favorito sem dúvida. Você vê que está também 1.039, não tem nem como apostar nessa vitória do Osasco. É também a torcida mais fanática do voleibol brasileiro, ou seja, vai jogar em casa aí no ginásio municipal José Liberati, em Osasco, e vai estar lotado. É muito difícil ganharem do Osasco dentro de casa, tá? A gente vai dar uma olhada no handicap menos 1,5 para o Osasco, que não está também tão alto, está na casa do 1,20. Você vai encontrar 1,25 em algumas casas de aposta aí. Então também precisa ser para se fazer uma combinadinha, de repente, entre os dois jogos aí da Superliga, chegar a 1,60, 1,70. Tentar combinar com outros resultados, tá bom? Essa vai ser a dica, menos 1,5. Lembrando, o Osasco pode ganhar por 3-0 ou 3-1, que a gente acerta essa aposta. E daí nós vamos para o futebol aqui no Brasil, a Copa Verde, o jogo de volta. O primeiro jogo foi 4-1 para o Cuiabá, você está vendo na tela aí, ainda não abriram as apostas ainda desse jogo Cuiabá e Brasiliense, tá bom? Então a gente vai ver como que foi a última partida e dar uma analisada. Foi 4-1 para o Cuiabá fora de casa, né? Um jogo tranquilo, a gente deu essa dica. E agora qual que é a situação? Bom, é o jogo de volta, o Cuiabá recebe o Brasiliense, dominou completamente a primeira partida. O Brasiliense não é nem sombra do que já foi um dia, né? Que chegou até a figurar aí muito bem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E agora, depois de alguns anos, deu essa caída. O Cuiabá, pelo contrário, né? Se manteve na Série A, tá com um time arrumado. Então a nossa ideia aqui é uma vitória do Cuiabá. Olha, não abriram ainda as odds e vão abrir muito baixas, né? O Cuiabá é muito superior jogando em casa, já ganhou de 4-1. Então a gente vai dar uma dica de você ir no handicap menos 1 para o Cuiabá. Ou seja, o Cuiabá precisa ganhar de 2 gols
de diferença. Essa vai ser a dica aí, vamos dizer, menos arriscada, tá? Se você acredita que o Cuiabá vai dar outra sacolada aí para cima do Brasiliense, você pode pôr menos 1,5, menos 2, né? Aí vai conforme o seu risco, tá? A gente acredita numa vitória do Cuiabá, você pode ser mais conservador e no menos 0,75 ou no menos 1, né? Para ser mais tranquilo, ou arriscar aí mais como menos 1,5 ou algo assim. De qualquer forma, vitória do Cuiabá com alguma folga. E para encerrar, temos mais um jogo do futebol feminino, agora o Campeonato Brasileiro, né? Avaí Kinderman contra América Mineiro. Pois é, são dois times que devem figurar aí na parte de baixo da tabela, né? O Kinderman conseguiu apenas 1 ponto em 3 jogos e o América tem 4 pontos, até que foi melhor do que esperado, pois teve uma vitória em cima do Santos, né, na última rodada. A expectativa é um jogo disputado e os especialistas acreditam que o América é superior, tá bom? Só que está jogando fora de casa. Então as odds vão vir boas até pro lado do América. Claro que não vale a pena arriscar no resultado exato aí, ou no resultado da partida. Por isso a gente vai naquela defesa do empate, draw no bet para o América Mineiro, ou seja, se o América ganhar, a gente ganha, se houver empate, a gente recebe o dinheiro de volta. Então a dica vai draw no bet para o América Mineiro, as odds ainda não abriram, não sabemos o valor que vai aparecer, mas é a dica mais provável aí, sem tanto risco. Com isso, a gente fecha o BetBox Tips de hoje. E lembrando, entra no nosso YouTube, que está aí na tela, nosso Instagram também. Deixe comentários nas nossas dicas para a gente saber se vocês estão seguindo, estão se dando bem. Deixa também sugestão de alguma dica que vocês tenham aí para os próximos dias, que a gente vai falar aqui o nome de vocês e vai comentar aí e analisar as dicas que vocês pedirem.